1h24. Vamos falar agora do Paraná Clube, que jogou diante do Andraus como visitante, mas teve a presença da torcida. Foram mais de 7.000 torcedores nas arquibancadas da Vila Capanema, que estavam esperando uma grande vitória do tricolor, mas depois de abrir 2-0, o Paraná cedeu ainda no primeiro tempo o empate ao adversário e saiu com aquele gostinho de frustração, né, o torcedor lá na Vila, hein? Mariana Becker, boa tarde. Boa tarde, Linhares, boa tarde a todos os nossos colegas e aos ouvintes da Jovem Pan News. Os jogadores saíram aí com um gostinho amargo, com um gosto de derrota mesmo desse jogo, porque depois de abrir 2 gols aí, levar o empate, e até para quem tá no YouTube tá vendo aí a festa da torcida, foram 7.854 torcedores lá na Vila Capanema. Depois de 9 meses aí sem torcida, o Paraná pôde jogar diante, do seu torcedor novamente, e aí, aconteceu essa questão no jogo. O Liliu abriu o placar aí aos 16 minutos. A gente tem aí as imagens do jogo também, os jogadores. O Andraus era o mandante da partida, mas o Paraná estava em casa, além de jogar na Vila Capanema, estava com todo o seu torcedor aí no estádio, e o Liliu abriu o placar aos 16 minutos. Aos 28 o Liliu ampliou, mas em 2 minutos o Paraná levou os 2 gols ainda no primeiro tempo, inclusive o segundo gol com uma falha do Felipe, o Felipe falha aí no segundo gol, e os 2 gols aí do Andraus, o Vitor Saci marcou o primeiro e o André Carlos marcou o segundo, 2 jogadores que estavam no Arucó, que disputaram o Campeonato Paranaense esse ano, então foram os 2 que fizeram os gols aí do Arucó. A partida bem abaixo, Jana? A gente até estava comentando, foi uma partida bem abaixo. Inclusive, se no primeiro jogo o Paraná não levou nenhum cartão amarelo, nesse jogo foram 4 cartões amarelos, inclusive a expulsão do Marcão aí, Então, o técnico Marcão vai ter aí já uma baixa, um desfalque para o jogo contra o PSTC. O Marcão tá fora por ter sido expulso. Pois é, o Paraná teve bastante dificuldades nesse jogo. Foi um jogo bem truncado, com muitas faltas. Inclusive no primeiro tempo, até sair o gol do Paraná, as 2 chances do Paraná foram em cobrança de falta. Quando o Paraná faz o gol, e você imagina que o time vai crescer na partida, que vai conseguir dominar, controlar o Andraus, não, o jogo segue muito disputado, muito equilibrado, até o Liliu ali consegue fazer mais um gol pro Paraná Clube, aproveitando um contra-ataque, mas foram 2 gols, inclusive na coletiva o Marcão falou sobre isso, foram 2 gols achados, mas aí não importa, foram gols, não importa se foram bonitos ou não, mas foram 2 gols que o Paraná achou, e não porque estava tendo mais posse de bola, pelo contrário, o Andraus teve mais posse no primeiro tempo, 55-45, e depois no segundo tempo o jogo seguiu assim, muito tenso, muito nervoso. O Andraus conseguiu o empate e jogou um balde de água fria no Paraná, Então, até jogadores que tinham rendido muito bem no jogo de estreia, como o Romarinho, estavam completamente apagados, O João Gabriel ainda participou do gol ali, do primeiro gol do Paraná. Ele que acabou batendo cruzado, a defesa do Andraus se atrapalhou e o Leão marcou, mas o Romarinho esteve muito apagado na partida. Então não teve assim um momento em que o Paraná esteve melhor no jogo. Foi um jogo bem disputado. O Andraus é um time mais qualificado do que o Toledo, então o Paraná não encontrou facilidade em nenhum momento. O treinador também, o Marcão, falou na coletiva sobre o fato da presença da torcida, ter intimidado de certa forma, ter trazido uma ansiedade extra para o Paraná, e o Paraná ter jogado um peso em cima de si mesmo que não precisava. Mas aí é uma questão de, olha só que momento especial, super simbólico para o Paraná. 9 meses o torcedor não podia acompanhar um jogo, então era para entender a presença da torcida como um apoio,
E a torcida apoiou do começo ao fim. Então ele falou, é até uma coisa meio ambígua, mas assim, os jogadores, nossa, torcida, né? Mas, pelo amor de Deus, gente. Se o Paraná não tivesse sido a punição, então o Paraná não ia ganhar nenhum jogo, porque eu ia ter torcida toda vez na Vila Capanema, né? E assim, são jogadores experientes, né, Dal, que não são, que nem é o jogo contra o Toledo. A gente pega um time como o Toledo, que é basicamente uma categoria de base, né, que subiu pra jogar. Beleza, são jogadores que não tiveram uma experiência ainda com estádio cheio. Agora, os jogadores do Paraná, por mais que não conhecessem a torcida do Paraná, né, porque a maioria não é daqui, mas eles estavam jogando em outros campeonatos com estádio cheio. Então, assim... Ou não. Ou não, né, mas... Não, enfim, mas eles rodaram por muitos times, né? São jogadores mais experientes, uma média de 26 anos, jogaram por vários times pelo Brasil. Então, assim, claro, o Paraná precisa também... cuidar dessa questão mental, porque é importante, né? Mas realmente deixou muito a desejar. O Paraná não mostrava muita reação durante o jogo. As oportunidades que teve foram em bola parada. E no segundo tempo, a gente imaginava que o Paraná voltasse tentando virar o placar ali, né? Estava empatado, tentando a vitória, porque era extremamente importante já engatar mais um bom resultado em casa pela característica da competição, que é extremamente decisiva, mas o Paraná não teve eficiência. Teve uma chance ali com o Liliu, que acabou girando, mas pegou mal na bola, né? Com os laterais avançados, mas não conseguia chegar, né? Eram barrados pela defesa do Andraus e o Paraná não conseguia se desvencilhar, e o Andraus jogando tranquilo, porque o empate estava ótimo para eles, mesmo jogando como mandante, né? Porque diante de um cenário completamente hostil, né, para os jogadores do Andraus, o empate foi considerado um bom resultado. Vamos ouvir aí então a análise do Marcão aí sobre a partida. É uma análise bem consciente, a gente tem que ter essa consciência que a gente não fez um bom jogo. Primeiro tempo você falou que estava satisfeito com 2-0, não estava satisfeito, porque eu achei os 2 gols. A equipe do Andraus, ela conseguiu colocar o seu ritmo, a gente não conseguiu colocar o nosso ritmo, tá? Mas tivemos a felicidade de fazer 2 gols e na hora que eu precisava um pouquinho de mais tranquilidade com o placar nos beneficiando, faltou um pouquinho dessa tranquilidade. Acho que entramos com adrenalina, entrando muito afoito, ansiedade talvez da torcida, de ter a torcida presente. A gente entrou querendo mostrar e colocou um pouquinho, vamos dizer assim, o carro na frente dos bois. A gente estava pensando na segunda ação antes da primeira, eu estava pensando no passe antes de dominar. E faltou aproximação, sem a bola a gente estava sempre um tempo parado, um tempo atrasados para chegar na marcação, na pressão. Então assim, a gente tem que assumir que a gente não fez um bom jogo, e mesmo achando os 2 gols em transição e que poderia nos dar tranquilidade, a gente não teve essa tranquilidade. E faltou um pouquinho de experiência para nós, porque de saber que nós não estávamos conseguindo encaixar na marcação e conseguimos o resultado e não soubemos usar esse resultado a nosso favor. Tem um lado positivo disso aí, é que a dificuldade que vai ser a competição. Contra o Paraná, tudo vai ser diferente. O ritmo adversário é outro, e se a gente não conseguir colocar o nosso ritmo, a gente vai ter muita dificuldade. Aí, então, palavras do Marcão sobre a análise do jogo. Ele que também falou sobre a questão que a gente estava falando aí, Jana, dos jogadores estarem um pouquinho pressionados, quem sabe, pela torcida. E justamente por ter essa ansiedade, ele vai falar agora na coletiva, ele fala aí sobre alguns jogadores que quiseram, de certa forma, se mostrar, né? Teve elástico, eles tentaram fazer alguns dribles ali que não precisava, algumas coisas assim. E aí o Marcão também comentou sobre essa situação. Torcida esteve junto com a gente no apoio, o elenco durante a semana toda querendo retribuir o carinho que eles tiveram com a gente, e talvez ficaram muito ansiosos. Essa ansiedade atrapalhou muito, e aí hoje deu para ver a força do Paraná, e a gente sabia dessa situação, que poderia, o que eu queria até medir a febre dos meus atletas com a torcida.
né, para ver como que a gente ia se comportar. Então ainda bem que aconteceu hoje na segunda divisão, na segunda rodada, para a gente ter um parâmetro. O grupo, por enquanto, é esse, mas sempre estamos abertos a possibilidades. Tem algumas situações que podem acontecer, a gente vai atrás, porque o objetivo nosso, a gente sabe que o objetivo e a obrigação nossa é subir. E aí eu comentei com eles agora que apenas a camisa, a história do Paraná não vai subir sozinho, se a gente não, no mínimo, igualar o adversário. A gente tem um fator que conta muito a nosso favor, que é a nossa torcida, mas a transpiração tem que ser de fora para dentro. E não podemos esperar a torcida nos motivar a fazer o nosso trabalho. Isso aí eu cobrei durante a semana toda. E infelizmente a gente ficou a desejar, mas, que eu falei para vocês, que sirva de lição para crescimento, para a sequência do campeonato. Então, palavras do Marcão. E quem falou também que não estava previsto para ir para a coletiva foi o goleiro Felipe, ele que falhou aí no segundo gol, e ele foi para a coletiva, fez questão de falar falar com a imprensa, falar aí para os torcedores sobre o que aconteceu. Eu tenho que me incluir quando tem erro, acho que não é desmérito não falar que errou. Eu acho que é um lance que, pela minha qualidade, eu não posso errar. Não sei se a bola foi muito rápida, se a bola quicou, se a bola desviou, para mim não importa. Eu sei que é um lance que eu não erro, acho que aqui é um ano e você pode contar nos dedos algum erro meu, mas estou aqui para pedir desculpa ao torcedor pela festa que foi feita, pelos meus companheiros que se dedicaram, mas são coisas que acontecem. Infelizmente ali a gente está propício a erros, né? Já saí várias vezes ovacionado pelo torcedor, mas tem que aceitar a crítica, para mim não tem problema nenhum. Acho que é um ano de Paraná que eu estou aqui, o torcedor sempre sabe que sempre que eu entro para dar o meu melhor, sempre eu dou a minha vida ali, literalmente dentro de campo. Então foi um erro que eu sei que eu não cometo. O que eu posso garantir aqui? Que eu vou trabalhar ainda mais que eu já trabalho. O pessoal sabe como eu sou chato, que eu gosto de trabalhar para poder estar sempre 100% nos jogos e ajudar a minha equipe. Hoje, infelizmente, no lance ali infeliz, eu não consegui tirar a bola. Agora é trabalhar, levantar a cabeça do meu grupo, né? Eu, como um dos mais experientes, tenho que, nessa parte agora também, levantar a cabeça do grupo, saber que ninguém falou pra gente que ia ser fácil, que só a camisa não vai ganhar jogo, é apenas a segunda rodada, porque não importa como começa e sim como termina, né? Então temos 7 jogos ainda, a gente sai frustrado pela festa que o torcedor compareceu, são 9 meses, né, sem um jogo, sem o torcedor em casa, mas acontece, vamos levantar a cabeça, juntar nossos cacos, temos uma semana para trabalhar, vamos trabalhar bem mais forte do que a gente já vinha trabalhando, para que erros não aconteçam mais e a gente possa sempre sair com a vitória. Palavras então do Felipe, ele que se desculpou aí, né, com a torcida por ter falhado no segundo gol. E quem também falou foi o Liliu, que fez aí os 2 gols do jogo e é o artilheiro atual da competição, tem 3 gols, artilheiro isolado. O Liliu foi um dos jogadores que mais saiu frustrados, dava pra ver, principalmente no semblante dele, né, como ele tava ali frustrado, e uma das coisas que ele cobrou da equipe foi atitude. Frustrante por como foi o jogo, né? Abrir 2-0. A gente sabia que a gente estava enfrentando uma equipe de qualidade, que ia dificultar muito o jogo. E a gente conseguiu abrir os 2-0 e deixamos levar o empate, né? No final do primeiro tempo. Mas como eu já falei, nosso jogo hoje foi muito abaixo. E de todos, eu acho. Faltou principalmente a atitude da nossa parte. Então eu acho que o placar, se você for sincero e olhar pra gente mesmo, acabou sendo justo. Então tá aí as palavras dos jogadores, eles saíram realmente muito frustrados, dava pra ver aí no semblante do Marcão e do Liliu principalmente, que eles realmente não gostaram da partida e que agora é melhorar pra enfrentar o PSTC na próxima semana. E aí teve uma questão, foram 7.854 torcedores no estádio, 1.000 deles eram crianças, né? Um bom público de crianças aí no estádio. Mas a gente até tinha falado aí tanto na sexta-feira quanto no sábado que poderia ter
a questão da inversão do mando de campo, justamente por os torcedores estarem ocupando o lugar que seria da equipe mandante, né? Do visitante está ocupando o lugar que seria da equipe mandante, e foi justamente isso que foi relatado na súmula pelo árbitro. Ele fala aqui que informam que haviam torcedores, faixas e bandeiras do clube visitante no espaço onde geralmente é destinado à torcida do clube mandante. Também onde geralmente permanece a torcida do clube visitante, haviam torcedores, faixas e bandeiras do clube mandante. E aí o procurador Pedro Henrique Feitosa já tinha comentado que poderia haver essa denúncia, né, contra o Andraus, no caso, e aí o Andraus poderia ser denunciado aí pelo artigo 191 por descumprir regulamento e pelo artigo 223 por descumprir decisão do TJD. O Andraus aí vai jogar com portões fechados, né? Provavelmente. Isso não tem sentido, né? Pelo amor de Deus. O Andraus, você veja, o Andraus fez uma bilheteria de R$250 mil no jogo, né? Mais, eu acho, né? Não, mas foi mais ou menos isso aí. Foi 252 mil. Assim, o Andraus indicou a Vila Capanema para jogar o Campeonato Paranaense. O Patriotas joga lá na Vila Capanema, correto? E é o estádio do Andraus. Agora, essa questão de espaço do visitante e do mandante é uma coisa que é delimitada para grandes clássicos. Por exemplo, Atletiba não tem torcida visitante. Não, Linhares, me desculpe, mas não é. Sim, você abre o estádio... em 1970, cara. Mas o estádio era para as duas torcidas. Mas o Andraus tem quantos torcedores que você conhece do Andraus? Independente. A torcida do Paraná, nesse caso... Ficaria na torcida visitante. Tá, eu pergunto assim, futebolisticamente falando, qual foi a vantagem do Paraná ter a torcida lá no estádio? Qual foi o resultado do jogo? O Paraná ganhou por causa da torcida? Mas independente disso. Independente disso, caracteriza a inversão de mando de campo. Principalmente porque o Paraná tem uma condenação de jogar com portões fechados. Mas o Paraná tem que jogar de portões fechados no jogo que ele manda. Ele tá jogando, ele tá cumprindo essa determinação. Ele não pode reverter isso nos jogos em que ele é visitante. Mas ele não é. Ele é visitante, não teve inversão de mando. Teve inversão de mando porque a torcida do Paraná ficou na torcida mandante. 7 mil pessoas. Mas é inversão de mando. Não cabe 7 mil pessoas ali naquele cantinho do campo. Tem que ir a quantidade. Venderia 1.500 ingressos só. Não seria limitado. É claro que sim. O Andraus fez isso. Não, o futebol é economia, tem que gerar dinheiro. O clube tem que arrecadar. Mas essa foi a intenção do Andraus, né? Só que caracteriza inversão de mando. O grande beneficiado financeiramente foi o Andraus do Paraná. Qual foi o benefício do Paraná? Mas qual seria a punição do Andraus? Vai ter que pagar a multa. Sim, mas praticamente, qual foi o benefício do Paraná no jogo? De ter a torcida lá. Qual foi o benefício que o Paraná teve? Nenhum. Mas Linhares independente. Se vencesse por 5-0. Eu acho o seguinte. Eu acho que não. Eu acho que o procurador aí tá procurando pelo novo, entendeu? Acho que não teria nenhum benefício se o Paraná pudesse ter torcida nos outros jogos também. Como o Paraná não tem, foi um benefício sim. A torcida tá lá para os jogadores conhecerem, para ter toda aquela festa, para ter todo o clima, por mais que o jogo tenha sido 2-2. Na verdade, o argumento do Andraus, né, para se defender foi que justamente qualquer torcedor de qualquer time pode entrar com qualquer camisa lá e ele não pode impedir. Foi o que disse o Nadim. Né? Mas foi algo meio que combinado, né? Porque... deram meia entrada pra quem sabe a camisa do Paraná. Exatamente. Inclusive... É muito inversão de mando. Pô, é muito inversão de mando, daí, por mais que você não queira ir com a camisa pra, né? Não dá nada. Deixar uma coisa meio amistosa. Mas aí você vai pra pagar metade. Pode ser exagero, Linhares, mas é regra, cara. Exagero. Mas é regra, cara. Não pode estacionar na vaga de deficiente porque você não tem uma placa de PCD no seu carro. Beleza? Beleza. Mas coloquei ele rapidinho, é exagero? Não é exagero. Não pode. É a mesma coisa. Tá na regra que não pode inversão de mando de campo. Não poderia vender ingresso para a torcida do Paraná, estar na parte da torcida do mandante, que seria do Andraus. Mas quem decide o ingresso que vai vender para quem vai vender é o time que manda no jogo. E principalmente a torcida do Andraus, que foram os familiares aí, terem ficado no local onde é destinado a torcida visitante, né? Isso caracteriza muito a inversão também, porque, né, a torcida mandante estava no lugar da visitante e a torcida visitante aí ocupou todo o espaço da torcida mandante. Se eles estivessem juntos ali. Se eles estivessem juntos. Ontem, por exemplo, na Arena, o torcedor do Flamengo ocupou o espaço que é da torcida do Atlético. Atrás do gol, pelo amor de Deus. O espaço do visitante aqui no cantinho. Mas era bem menor, né? Mas quantos por cento venderam de ingresso pro Flamengo? 10%. Então, quantos venderam pra torcida do Paraná?
Estádio 10%. completo. Não! Estádio completo. Cabe 75 mil agora na Vila Capanema. Não. Pô, Você não Linhares. sabe, ué. Não, as pessoas puderam comprar na hora lá o ingresso. Desculpa, mas, pô, isso é. Não, cara, eu acho sim. Esse exemplo que você utilizou, me desculpe, mas tudo bem, é eu totalmente descabido. Não, mas assim, eu acho que o Andraus fez o papel dele. Ele tinha a oportunidade de ganhar um bom dinheiro e ganhou. Ganhou e vai ter que pagar multa. Futebolisticamente. E vai pagar multa, vai perder Futebolisticamente, a presença de 7 mil torcedores do Paraná não fez diferença nenhuma, porque o Paraná não ganhou o jogo, nem mas nada. daí isso é o Ninguém depois, está né? criticando a decisão do Andraus. Ok, o Nadim fez pensando no dinheiro e a gente falou sobre isso na semana passada, você vai lembrar. O que eu quero dizer é que, independente se ele fez, se ele não fez, caracteriza a inversão de mando de campo pela regra da competição. Então, ponto. Precisa ver se os adversários vão se incomodar com isso. O Corinthians não joga contra o São Paulo. Não é o adversário, né? O Morumbi. procurador que vai oferecer. O Corinthians não joga contra o São Paulo no Paraná Morumbi, não deixa tem nada a ver o São com Paulo mandar. o problema, não. O Paraná, inclusive, divulgou uma nota falando que essa é uma responsabilidade do Andraus. É óbvio. E o procurador falou foi que, ele que o Paraná só o seria... Andraus aluga a Vila Capanema e faz dela o que ele quiser. E põe a torcida do visitante. Pronto. Você vai ter o jogo agora, Andraus e Patriotas lá. Vai só a torcida do Patriotas, velho. 1h44, voltamos.